A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos hoje fazendo o resumo da última lição do trimestre, a lição de número 14, a ser ministrada no próximo domingo, dia 30 de setembro de 2018. Mas antes de começarmos o nosso resumo, eu gostaria de parabenizar a editora Betel, na pessoa do nosso bispo Abner Ferreira, gerente-geral, e também do bispo Samuel Ferreira, nosso gerente executivo. E também parabenizar ao comentarista dessa revista, pastor César Rosa de Melo, e a todos que, envolvidos nessa poderosa e explicativa revista, têm nos dado crescimento no conhecimento da palavra de Deus. O título da nossa lição é Israel e a escatologia bíblica. Escatologia é um vocábulo grego que designa o estudo ou tratado de eventos que estão para acontecer quanto ao fim do mundo. O nosso textuário diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O contexto do textuário trata da situação dos que morreram em Cristo, e no versículo seguinte, no versículo 17, ele fala da situação daqueles que estiverem vivos por ocasião desse evento, os quais serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A verdade aplicada, ela diz que a grande obra de restauração de Israel será completada no futuro, pois continua sendo alvo do amor de Deus. Irmãos, Paulo em Romanos 11, 26, ele diz que todo Israel será salvo. Ou seja, eles ainda, no fim dos tempos, irão se converter ao Messias. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 23, 39, ele falava para eles: porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis, mas até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Objetivos da lição. O primeiro é enfatizar que o arrebatamento da igreja é uma realidade. O segundo objetivo é explicar que os eventos com a nação de Israel são um dos sinais da proximidade do arrebatamento. O terceiro objetivo é mostrar que Israel reconhecerá Jesus como Messias. Cada um desses objetivos, irmãos, serão tratados nos tópicos em que a lição está dividida, respectivamente. Os textos de referência são Daniel, capítulo 9, 24 e 25, e Mateus 24, 36. No ponto 2 dessa lição, nós vamos tratar dos textos de Daniel 9, 24 e 25. Mas Mateus 24, 36 tem trazido, às vezes, algumas confusões em que as pessoas ficam: mas se Jesus é Deus, por que ele não sabe o dia e a hora da sua volta? Irmãos, não podemos esquecer que Jesus, ele é 100% Deus, mas também é 100% homem. E em Filipenses 2,7, nós sabemos que ele se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Como verdadeiro homem, Jesus dependia das revelações do Pai para conhecer os arcanos de Deus. Irmãos, a introdução nos diz que as Escrituras Sagradas revelam que tanto o arrebatamento da igreja como os diversos acontecimentos envolvendo o povo judeu fazem parte dos eventos escatológicos que brevemente ocorrerão. O ponto 1, o arrebatamento da igreja. Existem aproximadamente 265 citações acerca do arrebatamento em todo o Novo Testamento. O assunto foi ensinado por Jesus e reiterado pelos seus discípulos. E Jesus, em seu sermão, ele diz que aquele dia e hora ninguém sabe,
Marcos 13, 32. 1.1. Definindo o termo. Arrebatamento é o efeito ou ação de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente do lugar. Nós temos como exemplo de casos de arrebatamento o de Enoque e o de Elias, que foram arrebatados e subiram vivos ao céu. Em Gênesis 5, 24 e 2 Reis 2, 11, nós vemos que a Bíblia registra esses eventos. Nós também não podemos esquecer que o próprio Senhor Jesus, ele, quando após ser ressuscitado, ele também foi arrebatado ao céu, ele foi assunto ao céu. Isso está lá em Atos, capítulo 1, versículos 9 e 10. 1.2. Sinais da volta de Jesus. Marcos 13, 33 diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Irmãos, nós podemos tomar conhecimento dos sinais da volta de Cristo lendo, por exemplo, o capítulo 24 de Mateus. Tá? Agora, vejam que esses sinais serão em todas as áreas. Serão sinais espirituais, religiosos, morais, políticos e sociais. Além disso, irmãos, um grande sinal da volta de Jesus é olhar os acontecimentos com a nação de Israel. 1.3. A igreja recebida no céu. Segundo 1 Tessalonicenses 1,10 e Apocalipse 3,10, antes da grande tribulação, a igreja será arrebatada e no céu estará passando pelo tribunal de Cristo, segundo 2 Coríntios capítulo 5, 10, e pelas bodas do Cordeiro, de acordo com Apocalipse 19:9. Em Colossenses 3:4, nós tomamos ciência que Cristo é a nossa vida e ele vai se manifestar. Então, também nós vamos nos manifestar com ele em glória. Ou seja, nós vamos descer juntamente com ele dos céus quando da sua volta para toda a humanidade. Ponto 2. As 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel são tempos em que Deus tratará com a nação de Israel, visando estabelecer a fidelidade ao pacto que ele fez com essa nação, bem como o cumprimento cabal de todas as suas promessas. As primeiras 7 semanas, item 2.1. A primeira unidade de 49 anos, 7 semanas, 7 vezes 7, cobre o tempo que levou para reconstruir Jerusalém, praças e ruas, que se reedificarão, mas em tempos angustiosos, segundo Daniel, capítulo 9, versículo 25. E esta reconstrução ela é narrada no livro de Neemias. Item 2.2. A segunda parte das semanas proféticas. De acordo com o costume judaico de um ano de 360 dias, 483 anos depois de 445 a.C., nos coloca exatamente no ano 30 da nossa era, o que coincide com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, segundo Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 9. 2.3. O Messias será tirado. Daniel 9:26 continua com uma previsão de que depois que o Messias for morto, o príncipe de um povo que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Irmãos, isso foi cumprido no ano 70 da nossa era. E essa referência ao príncipe que há de vir, nós podemos até entender que já era uma referência ao anticristo, o qual, aparentemente, vai ter alguma relação com Roma, já que foram os romanos que destruíram Jerusalém. Ponto 3. O futuro de Israel. Portanto, resta o terceiro grupo de semanas, o de uma semana, ou seja, 7 anos finais.
Conforme Daniel 9:27, ocorrerá no futuro. Terá início após o arrebatamento da igreja. Será um tempo de grande tribulação, mas no final, Cristo aparecerá e livrará Israel da destruição total. 3.1. A guerra de Gog e Magog. A gente fazendo o confronto dos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, com o que está no contexto de Apocalipse 20, nos dá margem a várias interpretações. Uns acham que essa é a mesma guerra, é a mesma referência a Gog e Magog. Já outros acham que essa guerra contra Gog e Magog é uma outra guerra, ou seja, seriam duas guerras, uma referidas por Ezequiel e outra referida em Apocalipse. O nosso comentarista, ele situa Ezequiel 38 como sendo uma batalha que vai ocorrer e a vitória será devido à intervenção divina e que dará plataforma para o surgimento imediato do anticristo. Irmãos, de qualquer forma, o fato é, o inimigo está sempre tentando destruir o povo da promessa, imaginando que assim poderia ser vitorioso. Item 3.2. Israel vai clamar pelo Messias. As profecias bíblicas, tanto de Zacarias 14 e Apocalipse, capítulos 16 e 19, nos informam que Israel, no auge do seu desespero, vai pedir socorro ao Messias, quando se travará a grande batalha do Armagedon. Item 3.3. O Messias livra Israel. Dessa forma, Jesus voltará em glória, irmãos, cumprindo Atos 1:11 e Zacarias 14, 4 e 5, quando ele desce no Monte das Oliveiras, fendendo ao meio e dando a vitória a Israel. Conclusão. Embora hoje vivamos a dispensação dos gentios, chegará um dia em que Deus consumará o seu plano para com o povo judeu. Diante de tanto sofrimento, o povo vai clamar e o Messias se apresentará como o desejado das nações, trazendo salvação. Então, irmãos, Israel é prova incontestável da soberania divina. Finalmente, irmãos, em Filipenses 2, capítulo 10, ou melhor, capítulo 2, versículos 10 e 11, diz que diante do nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar, tanto nos céus quanto na terra. E toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor.